De pé, passageiros e passageiras do comboio suburbano, burguesia tem o Expresso da Meia-Noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. Nosso tema hoje é o general Otelo Saraiva de Carvalho. Nós estamos gravando esse debate no dia 26 de julho de 2022. No dia 25 de julho fez um ano do seu falecimento, ou seja, ontem em relação à data que estamos fazendo a gravação. Ou seja, assim que quem assistir, quem ouvir esse programa perto da sua data de lançamento, vai ouvi-lo então no contexto da memória e recordamos então um ano de falecimento do general Otelo Saraiva de Carvalho. Vamos discutir aqui o seu legado, as suas ações, o seu percurso político, pré e pós 25 de abril, 25 de novembro e etc. Antes da gente começar o debate, nossos recados iniciais rapidamente. Antes de lembrá-los que está conosco, já vão contribuir na discussão Saul Pereira e João Vilela, nosso time titular em campo aqui para fazer esse debate. Nossas redes sociais, facebook.com/comboio suburbano, twitter.com/comboio suburbano, número 1, algarismo 1, Instagram, comboio suburbano podcast. Estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast, Spotify, Google Podcast. Estamos também recentemente, adicionamos no Amazon Music e estamos também em outras plataformas. Caso queiram contactar por e-mail, comboiosuburbanopodcast@gmail.com, e tem um link aí, independente de onde você estiver acessando o nosso conteúdo, o nosso debate, tem um link aí para o nosso grupo do WhatsApp, não é um grupo de boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, não é um grupo de conversa, de bate-papo e etc. É um grupo onde apenas nós da gestão do comboio suburbano temos acesso e fazemos lá a atualização do nosso conteúdo, disponibilizamos também, compartilhamos conteúdos de canais e organizações de camaradas, e apenas para que vocês não percam nada do nosso conteúdo. Campanha financeira temos através do YouTube e também através da plataforma do Anchor, ou seja, através das plataformas de podcast é possível contribuir financeiramente para a realização do comboio suburbano. Através da plataforma do YouTube, o valor mensal são R$ 2,99 por mês ou R$ 4,99 por mês para nossa audiência brasileira. Aguardem, então, a gente neste momento tem a parceria com a @bordamariane, também tem o link aí do perfil da @bordamariane, que é uma bordadeira, tem trabalhos e brevemente vamos sortear para nossos seguidores, para quem contribui financeiramente com a realização do comboio suburbano, um bordado com temática comunista. E aguardem, muito brevemente vai ser anunciado aí, fiquem ligados nas nossas redes sociais, teremos uma nova parceria com uma editora, mas isso fiquem ligados nas nossas redes sociais para saber e também para participar e concorrerem a um prêmio. Acho que então dos recados já falamos de tudo. E então a primeira pergunta, para a gente começar o debate propriamente dito, vai para o João Vilela. Como sempre, para variar, a gente gosta de abusar da sua graduação enquanto historiador, né? Então a primeira pergunta vai para o Vilela, e a pergunta é a seguinte: como que o Otelo chega a ser dirigente do 25 de abril, ou seja, um pouco ali do seu contexto histórico pré-25 de abril, e como que se conformou a sua atuação política para que ele tivesse esse papel de liderança no 25 de abril. Obrigado pela participação, Vilela, e a palavra é sua. Bom, saudações a todos. Por acaso agora falaste das datas do 25 e do 26 de julho, realmente nós estamos a gravar a 26 de julho e é conveniente lembrar que hoje faz 79 anos o assalto ao quartel de Moncada pelo Fidel e pelo que viria a ser depois do movimento 26 de julho em Cuba, e é uma data que devemos também registrar, aproveitar que estamos aqui a gravar hoje para falarmos da Revolução Cubana também, que é importante, bem a propósito desta discussão sobre o Otelo. O Otelo ele nasceu em 36, o pai dele era um pequeno burguês, era um homem com um cargo relevante nos Correios em Moçambique, em Lourenço Marques, hoje Maputo. O avô dele tinha sido dono de uma série de teatros em Moçambique, era um homem com muito dinheiro, tinha uma série de teatros em Moçambique. Aliás, o nome dele, Otelo, é precisamente uma homenagem ao Otelo, a personagem do Shakespeare. E o Otelo, por acaso, vai ser, durante muitos anos, ele na infância queria ser ator. Ele vai, inclusive, quando termina os estudos secundários e é preciso escolher para que universidade é que vai, ele vai na altura propor ao pai que lhe pagasse um curso de ator, penso que nos Estados Unidos. Portanto, o pai dele, reparem que não era um homem propriamente pobrezinho, o Otelo achou perfeitamente razoável pedir-lhe que lhe pagasse um curso de ator nos Estados Unidos, o pai disse-lhe que não, e então ele seguiu a carreira não do avô paterno, que era um homem ligado ao teatro, mas a carreira do avô materno, que era
era um oficial republicano que tinha sido expulso para Moçambique no início dos anos 30, de castigo por ser republicano, e portanto isto já nos dá alguma noção de que o hotel tinha um contexto familiar com pessoas que pelo menos eram opositores ao regime. Ele entra para a tropa em 53, numa altura em que se imaginava que ser militar em Portugal fosse uma carreira relativamente calma e sossegada. Ninguém imaginava que ali por 8 anos ia começar a guerra colonial. O hotel entra para militar pensando que ia ser capitão num quartel qualquer ou em Portugal ou numa colónia e viver placidamente como capitão ou como oficial até chegar à reforma, mas quando estava há 8 anos na tropa, de repente rebenta a guerra colonial em Angola e ele é enviado, ele é capitão de uma das primeiras companhias que é enviada para Angola, que é enviada para Cateco em Angola, onde ele vai, enfim, começar a observar in loco uma série de coisas que ele, muito embora tivesse crescido numa colónia, ele tinha crescido em Moçambique, nunca tinha prestado atenção até ir para a guerra. Uma coisa que ele começa a reparar é, de facto, a forma não só como os soldados e como os oficiais tratavam os indígenas, não é? Há um episódio que ele narra num livro que eu vou falar daqui a pouco, que foi ele que escreveu sobre o trajeto pessoal dele, num oficial que, algures em Angola, ele teve de correr ao pontapé de uma escola porque ele queria, por força, violar uma negra que trabalhava na escola como empregada de limpeza, e noutras ocasiões, enfim, foi-se deparando com uma série de episódios de grave violência cometida, quer por oficiais, quer por colonos civis sobre a população indígena, e então começou de facto a perceber que bolas, quer dizer, há aqui uma razão fundada, há um motivo mais do que válido para que os indígenas não queiram os portugueses daqui, porque de facto a forma como os portugueses se comportam para com os indígenas de Angola é absolutamente inacreditável, é suez, é abaixo de cão. Ele vai fazer então 2 comissões de serviço em Angola, como oficial no mato, não é? 2 comissões de serviço implicava, portanto, estar 2 anos na frente de batalha a combater, e depois de 2 comissões em Angola, ele vai ser colocado numa 3ª comissão de serviço já na Guiné. E quando ele vai para a Guiné, isso vai ser muito importante porque, como já falámos noutros episódios em relação ao 25 de Abril, a Guiné vai ser a pior frente de guerra que o exército português vai ter durante a guerra colonial. A Guiné é o primeiro sítio onde um movimento de libertação nacional, o PAIGC, vai ter força antiaérea e, portanto, ao ter força antiaérea, o PAIGC vai conseguir destruir vários aviões da Força Aérea Portuguesa. E a Força Aérea Portuguesa, aliás, a guerra portuguesa feita em África dependia muito do auxílio da Força Aérea. A Força Aérea transportava tropas, a Força Aérea transportava mantimentos, a Força Aérea transportava munições. Havia a grande vantagem que as Forças Armadas Portuguesas tinham em Angola e em Moçambique em relação aos movimentos de libertação era que podiam fazer transporte por ar de coisas e de pessoas, e os movimentos de libertação não podiam. Como na Guiné, de repente, os movimentos de libertação têm força antiaérea. A guerra começa a correr muito mal, muito rapidamente. Há uma série de derrotas consecutivas que o exército português começa a sofrer, com o hotel, que já vinha mal impressionado da guerra dos tempos em que tinha estado de Angola, a assistir a tudo aquilo e a pensar que nós temos de fazer alguma coisa. Nós não podemos deixar que esta guerra seja um sorvedouro de soldados permanentemente. Quer dizer, cada vez que chega um navio com 1000 soldados, eu já sei que 600, 700 vão morrer e dos que sobrarem, uma parte vai ficar estropiada, uma parte vai ficar com stress pós-traumático, outra parte vai ficar, enfim, vai fugir, desertar para o meio da selva e vai morrer provavelmente com malária, provavelmente com uma doença qualquer. E portanto o hotel começa com tudo isto a ficar muito, enfim, muito agitado e a pensar que é necessário dar um fim à situação de guerra que estava a acontecer naquele território e também nas colónias. Até que chega a 73, e 73 é um ano muito importante porque, subitamente, não é só o hotel que pensa assim, mas é também um grande número de oficiais que vai passar a estar não forçosamente contra a guerra, pelo menos contra o regime. Em 73 há uma portaria que é feita pelo Marcelo Caetano que estabelece que os oficiais do quadro permanente, ou seja, os oficiais que, tal como o hotel, tinham feito um curso na Academia Militar para ser oficiais, e os oficiais milicianos, que eram basicamente
estudantes universitários que tinham tido mau aproveitamento e tinham sido mandados para a guerra com a patente oficial, e de capitão mais exatamente, iam passar a ter as mesmas condições de trabalho, o mesmo salário e estar e concorrer em pé de igualdade se quisessem subir na carreira militar. Evidentemente, os oficiais do quadro, não tirado um curso de oficiais, não vão gostar de ser equiparados aos oficiais milicianos, vão começar a mobilizar-se por razões que são corporativas, é sério, contra o governo, com cartas de protesto, com encontros de oficiais, de jantares de oficiais, que são uma forma de protesto, da forma de protesto possível no quadro do regime. Evidentemente, isso vai fazer com que o regime comece a reprimir esses oficiais e vai fazer com que esses oficiais se tornem sensíveis à opinião de camaradas de armas que lhes vão dizer: nós temos de derrubar este governo, não só porque nos está a prejudicar, mas também por causa da situação de guerra que não tem fim à vista e que nós temos de resolver. O Otelo, nesse quadro, vai se revelar não só um oficial muito ativo e muito eficaz na angariação de oficiais para participarem do movimento dos capitães, que depois será o movimento das Forças Armadas, mas também vai acabar por ser o oficial responsável pela própria operação militar do 25 de Abril, pela Operação Fim Regime. Lucas? Obrigado, Vilela. A próxima pergunta vai para o Saul e a pergunta, Saul, é qual foi o papel dos oficiais no PREC? Obrigado, Saul. A palavra é sua. Oficiais. Falando então do que estamos do que me perguntas, o papel dos oficiais no PREC começa já por ser enquadrado naquilo que o Vilela acabou de dizer. O PREC, portanto, o 25 de Abril em si, o processo, começa numa aspiração primeiro corporativa e mais tarde política e de alta política sobre o andamento do regime salazarista fascista na sua fase final. Portanto, os oficiais que se revoltam vêem-se perante duas situações diferentes. Uma é: estamos a fazer uma guerra que, quando a ganhamos na estratégia, perdemos na tática, quando ganhamos na tática, perdemos na estratégia, e quando achamos que estamos a ganhar na estratégia e na tática, estamos a perder no orçamento de Estado, que basicamente estava a inchar de uma maneira completamente desproporcional na despesa de guerra, fazendo com que qualquer fantasia de que, e estou a dizer isto porque sei que há, embora não acredito que muitas pessoas que defendam essa linha nos estejam a ouvir, mas eu sei que há pessoas que acreditam na tese da vitória militar, derrota política, e para essas pessoas o que eu tenho a dizer é que essa vitória militar, se a acontecer, aconteceria num contexto de uma despesa tal que o Estado português passaria a ser não um Estado que está a fazer uma guerra de tentativa de manutenção de colónias, mas uma guerra de manutenção de colónias que porventura tem um Estado a topo. Era isso que estava prestes a acontecer. Os oficiais, ao se colocarem nessa situação, portanto, decidem, os oficiais de média patente, ou uma boa parte dos oficiais de média patente, organiza-se para derrubar este regime, conseguem fazê-lo e, a partir do momento em que conseguem fazê-lo, vêm-se confrontados com um conjunto de decisões políticas e de andamento de acontecimentos políticos em que têm que se posicionar e, dependendo do andamento, então, do PREC, do processo revolucionário em curso, diferentes oficiais vão se posicionando de maneira diferente e grupos, maiorias, minorias vão se formando e tendo a sua influência política no processo em geral em Portugal e com as consequências internacionais também que isso tinha, sempre com uma série de pontos que são muito importantes. Os oficiais, na sua esmagadora maioria, defendem sempre um processo que é conduzido por eles, portanto, por mais progressistas, por mais revolucionários e até alguns deles pudessem ser comunistas que fossem esses oficiais, mesmo os que estavam nessas posições defendiam um processo revolucionário comunista de derrubo do capitalismo em que eles, oficiais, estavam na vanguarda do movimento. E mesmo esses, podendo em determinadas alturas do PREC ser uma maioria, nunca foram nem uma maioria hegemónica, nem, muito menos,
tiveram consenso à unanimidade na condução da ação do MFA. Essa falta de consenso, essa falta de unanimidade, essa falta de hegemonia é o que leva a que, a certa altura, a unidade política do MFA se começa a revelar inexistente. Os diferentes grupos vão se confrontando quase sempre politicamente, embora portanto, nos diferentes golpes que vão existindo há elementos do MFA que se posicionam de um e do outro lado, ou mais tendencialmente para um lado ou para o outro, mas os oficiais, ao longo de todo esse processo, vão sempre tentando conduzir um processo que eles achavam ser, alguns deles achavam ser revolucionário, mas tinha que sempre manter a ordem, manter a disciplina, manter a hierarquia militar, manter as instituições, de tal maneira que não houvesse sequer, por exemplo, uma ruptura com a NATO ou uma ruptura com o posicionamento de Portugal em termos internacionais, em termos diplomáticos. Ora, isto chega a um limite, que é o 25 de novembro, e, portanto, quando as coisas chegam a um limite, quando um processo revolucionário chega ao seu limite material e a classe trabalhadora, o proletariado, não está armado, e nomeadamente quem está armado, que até tinha algumas ideias ditas favoráveis à classe trabalhadora, tem como perspectiva de que deve ele próprio, os tais oficiais, conduzir o processo. A consequência, digamos, natural é exatamente aquela que nós conhecemos, que é a vitória da burguesia no 25 de novembro. Portanto, isso acaba por acontecer e agora eu falo dos oficiais, embora se possa apontar algumas destas limitações ao próprio Otelo, há muita coisa que não, que ele se posiciona sempre como exceção e sempre como querendo conduzir um processo ao longo do PREC que não fosse tão limitado, não fosse tão subjacente às intenções da pequena burguesia e de uma transição para uma democracia liberal. Ele vai tentando isso, mas sempre nesse tal limite de um processo conduzido por oficiais, conduzido por militares e numa certa noção de alguma ordem, de alguma manutenção da ordem. Depois isso leva a que a figura em si depois acabe por agrupar outras ideias à sua volta que vão um pouco muito para além daquilo que o PREC chegou a ser, exatamente porque foi uma das pessoas que quis levar o PREC para além do que ele foi. Mas, mais uma vez, ele, dentro da classe dos oficiais, o único momento em que há um enorme consenso é na ruptura com o regime, dentro da classe dos oficiais revoltosa. Conseguem fazê-lo, organizam-se para tal, organizam-se para fazer uma governação interina e, eventualmente, uma transição de poder, mas, a partir daí, não há esse consenso, essa unanimidade. Há, sim, as oscilações políticas dentro dessa classe, que, por ser em si uma classe intermédia, acaba, infelizmente, no final do processo, por ceder a uma transição para a ordem e a uma transição para uma ordem que não rompesse demasiado o processo político internacional e mesmo o processo de continuidade do capitalismo para o qual Portugal acabou por se encaminhar. Então, vou começar por explicar o que foi a vida do Otelo no próprio 25 de novembro, porque ela permite depois compreender muito do que foi o processo seguinte. E aí, basicamente, dar razão a tudo aquilo que o Sol estava a dizer até agora. Quando chega ao 25 de novembro, em que de facto há uma grande mobilização popular contra o golpe que estava a ser levado a cabo em Lisboa pelo Jaime Neves e pelo Ramalhianos, não é? O Jaime Neves no terreno, Ramalhianos como comandante, como mastermind do golpe de 25 de novembro. Na margem sul, sobretudo em Almada e no Barreiro, há duas tentativas da população operária de ir bater à porta dos quartéis para pedir armas. Eu disse, peço desculpa, não é só em Almada e no Barreiro, também aconteceu nas Vendas Novas, também aconteceu em Setúbal, enfim, em toda a cintura industrial de Lisboa há uma série de mobilizações em que os trabalhadores, os operários, vão bater às portas dos quartéis, pedir armas para poderem ir tirar de esforço, para poderem ir combater as tropas do Jaime Neves e do Ramalhianos a Lisboa, e todos os quartéis recusam, entre
entregar-lhes armas, inclusive o quartel do Forte Almada, onde, enfim, já foi mais do que escalpelizado pelos protagonistas da época. O comandante do Forte Almada telefonou para o Hotel Saraiva de Carvalho pessoalmente a saber se podia entregar armas aos operários, e as palavras do hotel são: nenhum canivete, não é? O célebre nenhum canivete, não é para dar armas aos operários, as armas são para ficar nas mãos dos militares e para serem dirigidas pelos militares neste processo. Se elas caem nas mãos de civis, isto pode criar um problema complicado. Aliás, já durante a preparação do 25 de Abril, isso é uma coisa, enfim, é um daqueles pontos em que a gente tem que, reconhecendo todos os méritos que o hotel teve, fazer críticas necessárias também à forma como ele atuou. Quando há a preparação de 25 de Abril, já nesta altura havia um conjunto de objetivos militares para o dia do golpe, para os quais o hotel e os oficiais que estavam com ele não tinham efetivo militar suficiente. Eles tinham um número de soldados que não permitia cumprir um conjunto de objetivos militares, entre eles assaltar a sede da PIR e libertar os presos das cadeias políticas, e houve oficiais que propuseram na reunião do movimento dos capitães para essas operações, assaltar a sede da PIR e tirar os presos da cadeia, se distribuíssem armas a forças civis que pudessem ir a essas forças civis fazer essas operações, e o hotel recusou terminantemente. Ele nunca quis que no quadro daquela revolução houvesse de repente um grupo de civis armados que pudesse depois criar um problema de restauração da ordem, e isso é uma coisa que nós não devemos esconder num trabalho destes, e enfim, é uma crítica merecida àquilo que o hotel fez. É uma atitude normal num oficial do exército português, quer dizer, num homem, reparemos, é um homem que vem de uma família pequeno-burguesa ou até mesmo burguesa, uma família abastada, um homem que é oficial do exército, que fez 3 comissões de guerra. Já muito tinha avançado a consciência dele para ele ser um antifascista e para ele ter tomado armas contra o fascismo, coisa que nem venerais tinham feito muitas das vezes. Teve de vir lá o triste capitão do meio do mato da Guiné para fazer uma coisa que nenhum general tinha tido coragem e hombridade de fazer durante 48 anos de ditadura. Portanto, já muito avançada estava a consciência dele. Mas, em todo caso, no 25 de novembro ele tem esta atitude, não distribui armas, mas o movimento popular não desapareceu por causa disto, e ainda assim o movimento popular continuou a ter muito carinho e a ter muito apreço pela figura do Hotel Saraiva de Carvalho, porque tinha sido o homem que tinha feito o 25 de Abril. De tal maneira que, em 76, o hotel vai concorrer a Presidente da República e vai ficar em segundo lugar, logo atrás do Ramalhianos, com 800 mil votos, que é uma votação muitíssimo expressiva numas presidenciais, e a partir do momento em que ele concorre a Presidente e tem esta votação maciça, o hotel vai, enfim, de alguma maneira ser levado ao colo por um setor da extrema-esquerda, não é? que considera que o hotel pode ainda assim ser uma garantia, depois do 25 de novembro, de que não se perde completamente a revolução, não há uma institucionalização definitiva de uma democracia burguesa, se pode ainda assim, mesmo tendo havido a derrota do 25 de novembro, conquistar posições institucionais que permitam relançar o processo revolucionário, e o hotel poderia ser, na perspectiva desse setor da extrema-esquerda, a figura que se chegasse à presidência da República, se chegasse enfim, a um lugar qualquer importante na política, poderia relançar o processo. Não conseguiu fazê-lo porque não ganhou as eleições de 76, tenta concorrer novamente nas eleições de 80 a Presidente da República, e aí já tem uma votação absolutamente miserável, teve 80 mil votos, 10% dos votos das eleições de 76, o hotel estava claramente a perder prestígio popular, tinha perdido, aliás, muito prestígio popular em apenas 5 anos, e esse prestígio popular que ele perdeu, que não lhe permitia arranjar uma saída por via institucional, vai ser então empregue, peço desculpa, numa luta que o hotel vai encaminhar por outra via. Ele já não vai tentar conquistar posições institucionais através de eleições, ele vai envolver-se, tal como outras pessoas do seu entorno, numa tentativa de montar uma estrutura civil armada, não é? Que era composta, por um lado, por um partido, que era a FUP, a Força de Unidade Popular, e por outro lado por um braço armado, que eram as Forças Populares 25 de Abril, e é essa estrutura, meio civil, meio armada, que o hotel vai tentar utilizar já nos anos 80 para corroer o regime já de democracia burguesa estabilizada que se tinha constituído em Portugal. Nessa altura, essa organização civil armada vai partir para uma
série de ataques, para uma série de assaltos, para uma série de assaltos para fazer recuperação de fundos, vai abater um diretor adjunto da Polícia Judiciária, se não estou em erro, dos serviços prisionais, aliás, o Castelo Branco. Vai também, nessa altura, fazer uma série de ações de justiçamento de patrões que tinham salários em atraso ou que tinham, enfim, que não atendiam às reivindicações dos sindicatos naquela região. Esses patrões são agredidos, esses patrões são executados e, no entanto, aquilo que vai acontecer é que, como já tinha passado o grande elan do PREC, essa luta feita de forma armada pelas FP25, mais do que galvanizar as massas e fazer com que elas adiram a um processo de insurreição popular contra o regime que estava estabelecido, vai ser transformada num pretexto para desmerecer a figura do hotel. É nessa altura, como estávamos a discutir há pouco, que o hotel perde a patente de general e passa a ser tenente-coronel, e no quadro desse processo em que ele se dedica àquilo a que o regime chamava de banditismo, nos termos da época, não é? E portanto é aí que o hotel vai começar a ter uma espiral a caminho do fundo, até que eu não tenho certeza, não fui confirmar se eles foram mesmo a estar presos por causa das FP25, creio que não. Creio que a certa altura, quando se chega ao tribunal, ao julgamento das FP25, ele tem uma série longa de testemunhas abonatórias que começa no próprio Ramalhianos, que já tinha sido Presidente da República e que tinha sido camarada de armas dele na Guiné. O Valentim Loureiro também tinha sido camarada de armas dele na Guiné. Portanto, aquelas solidariedades militares de pessoas que estiveram na guerra juntas vão acabar por salvar o hotel e impedir que ele vá preso, além do papel histórico que o próprio tinha tido e que não foi tido em consideração pelos tribunais. Mas, e resumidamente, aquilo que vai acontecer com o hotel depois do 25 de novembro é, primeiro, uma tentativa de se transformar em Presidente da República, que falha 2 vezes, e depois um processo em que ele se dedica à luta armada nos anos 80, que vai acabar numa derrota. Tudo isto porque, e com esta ideia termino, o hotel, durante o PREC, tentou sempre fazer com que a força militar comandasse e decidisse todos os tratos da política, e também quando foi a luta armada foi assim. O hotel nunca teve, por exemplo, um esforço de transformar as FP25 num movimento operário armado. As FP25 eram basicamente um conjunto de, como eu costumo dizer a brincar, de ramos da esquerda militar, de antigos soldados, de antigos oficiais que tinham feito a guerra com o hotel e que ele conhecia do exército, com quem ele vai fazer as tais operações que eu falei há pouco. Ele nunca vai tentar integrar as massas populares neste processo. Obrigado, Nunca foi esse o Vilela. objetivo. A E, portanto, pergunta do Saul esse processo análise não de tem como como ser ficou um a processo de figura insurreição do popular. Otelo Esse no processo seria imaginário sempre político. como Palavras foi do Saul. a luta de meia dúzia de justiceiros que facilmente seriam como foram apanhados e presos pela polícia. E, portanto, o Otelo era um homem com boas intenções, mas precisamente porque nunca deixou de ser intimamente um oficial de exército, tinha muito medo das massas, e esse medo das massas depois levou a que ele não pudesse ser politicamente efetivo. A figura do Hotel Saraiva de Carvalho no imaginário coletivo acaba por depender muito de que classes sociais é que estamos a falar quando perguntamos o que é que Portugal, qual é a memória de Hotel Saraiva de Carvalho para Portugal. E como qualquer outra pergunta deste tipo, os centro-liberais, os demoliberais procuram uma espécie de resposta que seja supostamente uma verdade suficientemente equilibrada, não para ser uma verdade absoluta, mas para que se possa considerar uma resposta final a esta pergunta. E quem analisa a realidade a partir da luta de classes procura a resposta que é exatamente de que classes é que estamos a falar. E aqui é fácil perceber, em termos políticos, em termos de posicionamentos mesmo dentro da política eleitoralista parlamentar portuguesa, onde é que se posiciona mais ou menos as opiniões, o legado, a memória que fica de Hotel Saraiva de Carvalho. Para a direita, portanto, assumimos aqui em termos de classe, para os latifundiários ou os seus descendentes ou os seus defensores, para os grandes industriais e, mais uma vez, os seus descendentes e os seus defensores, e as camadas mais reacionárias das classes intermédias, Hotel Saraiva de Carvalho é um monstro.
é um arribista, um fulano que pegou em armas para acabar com um regime que já estava podre por si só e que acabaria por ter uma transição democrática normal, perfeitamente normal, tal como outros países tiveram, e que depois, para além disso, para além desse atrevimento, ainda teve o atrevimento de voltar à luta armada, depois, já quando Portugal, imaginemos, já era democrático. Portanto, os dois grandes crimes que são apontados, não crimes no sentido mesmo judicial, porque aqui o percurso judicial do Otelo é realmente tão confuso como aquilo que o Vilela esteve a dizer antes de mim. Chega a ser difícil perceber em perspectiva se ele esteve preso, se não esteve, embora sejam coisas que em termos factuais não estão registadas, mas o andamento das coisas foi de tal maneira que às vezes não se percebe bem pela memória histórica popular, simplesmente, entre prisão, condenação, amnistia por crimes morais, mas não por crimes de sangue, condenação, juízes que dizem que ele as FP podiam ser responsabilizáveis, mas não alguém em específico por essas ações. Portanto, há todo um conjunto ali de situações que tornam, que põem uma névoa em todo esse percurso. Mas isto, então, para caracterizar essa memória dentro de uma classe, de classes sociais que a nós não nos interessam nada, basicamente, cuja opinião todos nós dispensávamos ouvir, mas que infelizmente temos que sistematicamente ouvir. Portanto, para essas classes sociais, sim, ele é um monstro, um fascínora, um assassino, uma série de outras coisas bonitas, e aqui, com todas as críticas legítimas que o Vilela já fez ao movimento e às ações que são feitas na altura, há algumas ações que de facto são lamentáveis, há mortes que não se conseguem explicar naquele processo, e há outros que já deviam alguns aninhos à terra quando lhe chegou uma encomenda trazida numa vala pelas FP25. Há aí gente que, se foi as FP que os liquidou, é uma pena não terem sido liquidados antes, durante o pré. Haverá, obviamente, casos que não são assim, que se lamentam, como se lamenta qualquer violência política que não seja corretamente direcionada quando acontece. Para as classes intermédias e os setores ligeiramente mais avançados das classes intermédias, a posição sobre o Otelo já começa a ser mais complexa. Os setores mais reformistas contam-no como alguém que teve um papel importante ao organizar o 25 de Abril, mas que se descontrolou mais tarde. Portanto, até há muito esta pessoalização do processo do PREC na figura do Otelo. Portanto, quando o Otelo começa a dizer que há uma série de personagens que merecidamente deviam ir fazer um determinado tipo de atividade numa determinada praça de touros em Portugal, nomeadamente em Lisboa. Quando ele diz isso, por exemplo, é apontado como um exagero, como uma deriva incompreensível do PREC. E quem está mais posicionado aí nas classes intermédias acaba por ter essa posição mais intermédia, digamos assim, de que é uma personagem importante, mas que também comete uma série de erros, uma série de crimes que não são perdoáveis, e isso tudo são só contextualizados. Agora, se há uma classe em Portugal que de facto o veja como simplesmente alguém que fez aquilo que tinha que fazer quando foi necessário fazer e cujos erros e limitações se deviam simplesmente à sua posição de classe e à sua posição institucional a nível das Forças Armadas, haverá setores da população que pensam assim, e devia haver mais, e devíamos trabalhar para que a figura do Otelo seja vista cada vez mais como alguém que viu a realidade como ela era, quando muitos outros, como o Vilela esteve a dizer, os tais generais não foram capazes de pôr fim àquele regime podre. Portanto, ele teve essa capacidade de ver o que se estava a passar e de encaminhar o fim do regime, e neste caso
fase da guerra colonial, alguém que tinha uma visão para as classes trabalhadoras em Portugal que, embora pudesse não ter a melhor maneira de a concretizar, se fosse a melhor maneira teria sido bem sucedida, mas que tinha essa visão e quis concretizá-la, e alguém que deve ser recordado pela classe trabalhadora, pelo proletariado, por todas as pessoas que têm que trabalhar para viver em Portugal, todos aqueles que não descendem ou que não são das famílias que viviam muito bem antes do 25 de Abril, todas essas Obrigado, pessoas Saúl. Eu devem vou pedir ver para vocês, então, o Hotel fazerem Saraiva de suas Carvalho considerações como finais alguém e que darem meteu eventuais dicas de medo, como alguém conteúdo, que meteu tanto relacionados respeito quanto a esse quem tema ou sempre não, mandou em cultura Portugal. pop, filmes, E livros, etc. mais Espaço aí como ele para tanto para o Vilela quanto para o deveriam ter Saúl existido, deixarem também seu existiram, é contributo verdade, mas final. acho que Vilela, o nível contigo primeiro, por favor. nunca, talvez não tivesse voltado a existir em Portugal, e com todas as limitações que ele possa ter, é alguém que meteu medo às classes dominantes em Portugal. Eu, em primeiro lugar, vou tentar não dizer coisas que o Saúl já disse, porque muito do que ele disse era aquilo que eu tinha pensado para as minhas considerações finais. Só dizer duas ou três coisas. Uma delas, e dar razão a uma pessoa com quem nós, volta e meia, temos aqui algumas pegas no comboio por outras razões, mas que neste caso, enfim, não há como negar que disse uma coisa muito inteligente a propósito da figura do hotel, que é a Raquel Varela. Raquel Varela uma vez disse uma coisa que é interessante se nós pensarmos nela. Quando o hotel faz o 25 de Abril, na mesma altura, ou pouco antes disso, havia uma série de oficiais que um pouco por todo o mundo tinham posições muito importantes em regimes e em processos quase revolucionários ou quase que estavam a acontecer naquela altura. Havia o caso do Nasser no Egito, que era o caso óbvio, de um oficial que tinha dado um golpe contra um regime reacionário e tinha imposto pela sua própria vontade uma política progressista. Havia o caso do Gaddafi na Líbia, que também tinha dado um golpe militar, era um oficial que deu um golpe militar e aplicou uma política progressista. Havia o caso do Velasco Alvarado no Peru, que também era um oficial, deu um golpe de Estado, etc. E o hotel, diz a Varela e com razão, concebia-se a si próprio de alguma maneira como estando nesse grupo de oficiais que estava a dar um golpe de Estado e que ia aplicar uma política progressista a partir do momento em que desse um golpe de Estado. Com a diferença de que o Nasser, o Gaddafi e o Velasco Alvarado conseguiram imediatamente assumir o poder e o hotel não conseguiu, pelo menos num primeiro momento, aliás, nunca conseguiu, ele nunca foi primeiro-ministro, nem presidente da República, nem nada de partido, ele nunca conseguiu propriamente assumir o poder, mas achava que a forma como podia aplicar o seu projeto político era chegando ao poder, tornando-se deputado e a partir daquele lugar, usando a sua posição institucional e o seu prestígio como militar, aplicar um programa, uma política que fosse mais progressista, que fosse inclusivamente uma política revolucionária. Enfim, essa perspectiva, de uma forma geral, e sem desconsiderar nem pouco mais ou menos nenhum dos nomes que eu aqui citei, nenhum mesmo, e também sem desconsiderar o hotel, mas é uma perspectiva que tem muito poucos pés para andar. A ideia de que um oficial bondoso vai dar um golpe de Estado e vai doar o socialismo aos trabalhadores tem muito pouco de efetivável, não é? Mas em todo caso é uma perspectiva que se calhar cabia na cabeça de um homem que disse ele próprio, se eu tivesse a formação política que não tenho, repare-se como ele era humilde, teria sido o Che Guevara da Europa. Portanto, ele próprio sabia que tinha algumas limitações na sua própria percepção da política. E portanto é normal que com estas limitações de preparação teórica o hotel tivesse cometido erros. Mas isto é uma coisa que nós devemos valorizar, e eu aí vou ao encontro daquilo que o Saúl dizia também, é que nós tivemos imensa gente com muita formação teórica neste país a fazer política antes e depois do 25 de Abril, nunca conseguiu transformar essa formação teórica na mais tangencial ameaça de derrubamento do fascismo. E o Hotel Saraiva de Carvalho, pesem as suas limitações teóricas, pese a sua confusão, pese em ter ficado na sua atuação política da vida toda uma série de vícios típicos de alguém que é um oficial do exército, ele conseguiu, de facto, fazer com que o regime fascista caísse. Ele teve sucesso onde falharam inúmeras pessoas, onde falharam os reviraristas republicanos, onde falhou o Partido Comunista, onde falhou o MRPP, onde falhou a Ação Socialista, onde falhou a ala liberal do regime, admitindo que a ala liberal do regime queria derrubar o regime bem entendido. Toda esta gente falhou. Nenhuma destas pessoas conseguiu derrubar o regime. Quem conseguiu derrubar o regime foram os oficiais do MFA, encabeçados pelo OTAN. E, portanto,
o papel histórico que o hotel tem, de olhar para um regime que se gabava de dizer que nós somos o regime, desde que existe capitalismo em Portugal, somos o regime que durou mais tempo, duramos mais do que a Carta, duramos mais do que o vintismo, duramos mais do que a República, estamos aqui para lavar e durar durante 1000 anos, e a própria oposição ao regime aceitava quase sem discutir esta opinião de que o regime ia durar muitos anos e que ia ser uma longa noite e que era preciso passo a passo, bocadinho a bocadinho, ir empurrando, a ver se um dia lá longe, não se sabe muito bem quando, nós vamos ter uma democracia. Bom, nisto aparece o hotel e diz não, eu vou deitar o regime abaixo, e de facto, desde a criação do movimento dos capitães até ao derrubo do regime, passam um ano e pouco. Bastou um ano e pouco para que aqueles oficiais, evidentemente, estavam muito bem posicionados, tinham armas e soldados à disposição, tinham experiência de combate, tinham inclusive a experiência no caso concreto dos oficiais que tinham estado na frente de batalha. Não se fazia só a guerra na frente de batalha, fazia-se literalmente política na frente de batalha. Era preciso falar com os salvos locais, era preciso falar com os oficiais do outro lado, era preciso parlamentar com os movimentos de libertação, ou seja, os oficiais ganhavam também um traquejo político por terem estado na guerra que o hotel também tinha. Mas, independentemente de tudo isto, nós não podemos esquecer que onde toda a gente falhou, que foi no derrubamento do fascismo, o hotel conseguiu ganhar, conseguiu de facto impor uma derrota e conseguiu fazer com que este país saltasse décadas para a frente, várias décadas para a frente, não há dúvida nenhuma. E nós não podemos nunca descurar e escamotear o facto de que o hotel, com todas as suas limitações e com todos os erros que cometeu no PREC e nos anos 80, até sair pela porta pequena da política portuguesa, já nos anos 80, com a liquidação do FP25, foi a pessoa graças à qual nós deixámos de ser um país fácil. E se não tivermos de agradecer mais nada ao hotel, temos sempre de lhe agradecer isto, porque é realmente uma figura luminosa só por isso. Relativamente a uma dica cultural, há um livro, aliás, é um livro Obrigado, de dois Vilela. volumes do Saúde, hotel, suas que se chama considerações Alvorada em Abril. finais e recomendações, por favor. Eu recomendo, acho que ainda é possível de encontrá-lo para ir numa biblioteca ou na Amazon ou qualquer coisa do estilo. Certeza que alguém há de encontrar o Alvorada em Abril de algum lado. Pá, vale muito a pena. É grande, mas lê-se de um sopro, porque está muito bem escrito. Se quiserem saber tudo o que sempre quiseram saber sobre o hotel e nunca tiveram coragem de perguntar, leiam Alvorada em Abril. Como considerações finais, eu acho que é muito importante todas as análises que fazemos destes processos serem, tal como nós vamos tentando fazer aqui nos textos que escrevemos e nos episódios que gravamos, serem não demasiado pessoalizadas e não moralistas quando falamos das limitações dos processos e das limitações de determinadas personagens. Portanto, quando dizemos que o Hotel Saraiva de Carvalho não conseguiu levar os seus objetivos avante em termos revolucionários, em termos políticos, não estamos a dizer que isso derive de uma falha dele enquanto pessoa. Portanto, há uma série de processos em Portugal que ocorrem relativos à posição de Portugal na NATO, ao estado em que estava a política externa da União Soviética na altura, mesmo voltando a insistir, não em termos de personalidade ou de características morais e éticas da pessoa, mas em termos de posicionamento de classe e posicionamento institucional do próprio Hotel Saraiva de Carvalho e de outros oficiais, há processos que se tornam, alguns que aconteceram praticamente inevitáveis e os que não aconteceram, porque não aconteceram muitos deles por serem praticamente impossíveis mesmo. E, portanto, quando fazemos esta caracterização é importante não cair, portanto, num certo moralismo de dizer que, embora os tenha havido, que as coisas não aconteceram por cobardia, porque alguém foi cobarde, porque alguém não se posicionou moralmente como devia ter feito. Portanto, essa é das coisas mais importantes que podemos fazer e que recordemos pelo menos a memória do Hotel Saraiva de Carvalho como alguém que, em momentos-chave, tomou decisões-chave e que procurou, de uma maneira ou de outra, manter as classes dominantes em Portugal, a alta burguesia portuguesa, em sentido, praticamente. Infelizmente, não conseguiu levar esse processo mais do que aquilo que nós sabemos que ele foi levado. Portanto, Portugal completou uma transição para uma democracia liberal burguesa
coisa perfeitamente integrada no Ocidente. A presença da NATO nunca foi posta em causa, e depois todo o processo de adesão à União Europeia. Tudo isso porque também forças muito mais fortes do que um movimento de oficiais do Exército em Portugal se posicionaram para que isso assim acontecesse. Quanto a dicas culturais, nunca é demais ler o Abril Traído quando queremos uma posição de classe lúcida sobre esta situação, sobre todo este processo do PREC, quando queremos ver uma análise que procura exatamente saber quais são as classes sociais que se veem ou que são representadas, cada uma das fações que se manifesta e que existe politicamente durante o PREC. Portanto, isso é importantíssimo. Para obras que, em termos narrativos, que nos dão uma visão até interessante sobre até o pós-PREC, mas também de consequências do PREC. É uma obra que foi bastante popular a certa altura, mais tarde caiu talvez um pouco não digo em desgraça, mas já quem não gosta assim tanto, mais uma vez aquelas tais classes que acham que o hotel era muito mau, que é a descoberta de uma conspiração do jornalista alemão Günther Wallraff. Esse livro é um livro fantástico sobre a maneira como a direita em Portugal, no pós-25 de Abril, procurou efetivamente não a transição para uma democracia liberal burguesa como aquela que foi feita, mas sim algo ainda mais reacionário que isso, ainda mais recuado do que isso. Portanto, tinha força, ou achava que tinha força exatamente para fazer isso, não o tinha, e por isso também é que ela é praticamente substituída por uma direita liberalizante, onde estes elementos mais reacionários se escondem, e se escondem muito mal, mas se escondem, e portanto temos essa história em que podemos pelo menos perceber que pelo menos uma parte da direita em Portugal foi derrotada durante estes processos. Portanto, esses que criam esse recuo total, esse regresso completo ao passado, foram derrotados. Como todos devem saber, portanto, a terceira temporada de The Boys saiu, terminou, fantástica, com a subtileza de uma bigorna, mas é assim que eu gosto daquilo. Portanto, é assim que também começa a parecer que é preciso contar histórias alegóricas, portanto é com a subtileza de uma marreta, porque de outra maneira as pessoas não percebem, a maior parte do público não percebe que tipo de mensagem é que estamos a tentar transmitir, e mesmo assim às vezes é difícil. Portanto, quem tiver paciência para um pouco de um bocadinho mais de sangue do que a típica série de super-heróis, veja, as mensagens políticas estão todas lá, são importantes. Obviamente têm limitações, não procurem lá guia para um processo revolucionário, mas é interessante, e continua a ser interessante. Sabemos que aquilo é feito por gente que e as minhas conseguiu considerações finais e que andou talvez a o Sal não prolongar uma conheça a série que devia capacidade ter do acabado 10 facho anos antes, durante humorismo anos e anos, brasileiro, portanto que esperemos que não transformou, aconteça eu com vi esta, mas pelo recentemente menos por alguns agora humoristas, ainda há muita coisa Portugal, né, para explorar, nessa e tem, dinâmica que a gente óbvias tem, que a gente às vezes mensagens brinca, mas políticas para talvez a quem gente quiser tenha que pensar ouvir, se é verdade ou não, que nessa são interessantes e dominação, algum que grau é de dominação interessante que neste cultural, tipo de conteúdo ou alguma elas presença sejam cultural assim que o Brasil transmitidas. tem em Portugal, mas alguns setores do humor em Portugal, por acaso, né, Portugal acaba tendo um costume muito ruim de copiar as piores coisas que a cultura ou produtos de massa midiático do Brasil tem a oferecer, né? Lucas Neto, Anitta, entre outros. Você entra aqui em grandes debates, obviamente, mas tem um setor do humor em Portugal que copia alguns aspectos do humor brasileiro que eu já vi, né? Retomando aí o que eu tava tentando dizer, eu já vi o Homelander ser colocado como um herói contra o politicamente correto. Mas enfim, mesmo com a sutileza, né, de uma bigorna, de uma marreta pesada, que o The Boys passa a mensagem, tem gente que insiste em não entender ou fingir que não entende. E quando você fala da questão de uma série que se estica, se alonga para 9, 10, até mais temporadas, eu até temo que The Boys vá por esse caminho, mas penso que não, mas às vezes eu fico um pouco temeroso. Sobre o episódio em si, para mim, né, que não domino o tema, né, teve muita informação, muita coisa foi novidade, né, eu até quando for editar, vou ouvir novamente, não pensando na
na produção, pensando mais na informação, para poder fazer um saldo, né? Ter uma opinião melhor embasada, né? Mas eu acho que do que a gente do que eu já tenho de acúmulo e do que eu consegui ouvir aqui, eu acho que nesse processo todo faltou um equilíbrio, né? Entre a arma da crítica e a crítica das armas, né? Uma ligação do processo com a classe trabalhadora organizada, né? Imagino num cenário onde tivesse convocado as massas, armado e formado o exército revolucionário com elementos da classe trabalhadora, né? Eu acho que teria dado um outro encaminhamento, enfim, aí a partir daí a gente poderia ver o que ia dar a influência dos Estados Unidos, da NATO, da União Soviética, etc, que a gente ia ver o que ia dar, mas aí já é história e um pouquinho de exercício especulativo que a gente acaba fazendo, mas talvez não seja saudável. Acho que nesse processo todo não tem como falar quando a gente fala do envolvimento da classe trabalhadora, é inevitável falar do papel do PCP, né? Que é da minha parte indiscutível mérito de ter existido e resistido durante o período do fascismo, mas durante o pré, que a partir do 25 de abril, na minha opinião, o caminho não foi, né, nisso que a gente estava falando, de envolver as massas, a classe trabalhadora organizada para o caminho da revolução, né? Então, se por um lado tinha esse setor militar mais avançado querendo levar o caminho, a coisa também tinha os setores da classe trabalhadora que, vendo a sua incapacidade de conduzir o processo, depositavam as suas esperanças, as suas forças, que as Forças Armadas fizessem isso, né? Ou então a PCP que na minha opinião, caminhou no sentido de consolidar o regime democrático, liberal, burguês e etc. Arriscando até falar que houve que o processo se avançasse mais fosse sabotado, né? Acho que se juntasse esses dois elementos, talvez a coisa teria ido para um lado, enfim, pelo menos teria se tentado, né? Como a gente está falando em tentar, eu acho que o Otelo se equivocou, mas se equivocou tentando avançar, e acho que quando a gente faz o balanço histórico, né, da sua vida, da sua trajetória política, acho que isso que é o que fala mais alto, né? E a partir daí que a gente vai tirar dessa experiência que a gente vai poder fazer o saldo e pensar em bases para uma eventual futura revolução socialista em Portugal, né? Então, a partir daí que a gente aprende, né, dos equívocos do passado, dessa coisa da liderança militar, do frentismo dos setores da classe trabalhadora organizada, do seu apreço pela democracia liberal, que até dá para entender, mas, né, tem ambos os aspectos, né, ambos esses estratos de classe têm seus equívocos e a gente, né, olhando para o passado, a gente faz a crítica, a gente poder avançar para o futuro. Quanto à dica cultural, a minha dica vai ser o OntoCast, né, os camaradas lá do Brasil, né, o pessoal ligado à teoria lucatiana, né, a qual inclusive eu desconheço praticamente totalmente, mas os camaradas do OntoCast estão assim com uma produção de conteúdo espetacular e de uma qualidade absurda, assim. Então, quem ainda não conhece, mesmo da nossa audiência portuguesa, que deve ser a maioria que vai ouvir esse episódio, vão lá no OntoCast. O OntoCast tá maravilhoso, tá muito bom, tem muito conteúdo lá, muita coisa de forma feita muito séria, científica mesmo, sem ser maçante. É um conteúdo de podcast, é um conteúdo para ouvir transporte, para ouvir, enfim, fazendo as tarefas diárias, de repente até no trabalho, mas é uma coisa que agrega muito, tem muita qualidade naquela produção, e a gente, enquanto produtor de conteúdo também aqui, esse lado do oceano, eu pelo menos só tenho a elogiar e reconhecer que, tendo uma divergência ou outra, qualquer um pode ter, obviamente, tem todo direito, mas no sentido de qualidade e constância de produção, os camaradas lá do OntoCast, especial aqui, abraço pro Gabriel Carvalho, pro Inha Souza e para todo mundo que está lá envolvido, só dar os parabéns e agradecer porque eles têm feito aí pela divulgação do marxismo em língua portuguesa. Mais algum recado aí, Saul, em cima até, de repente, desse... Isso do The Boys acho que a gente pode deixar para um outro momento, para um outro veículo, de repente, né, Saul? Isso, um dia temos que falar nisso, temos que tomar esse veículo e até talvez trazer aí algumas pessoas ligadas também de alguma maneira a esses camaradas mais do Brasil e também acho que há alguma ligação no OntoCast que podiam ter podiam também querer fazer essa análise. Vamos ver se há condições materiais para isso.
Perfeito, Saul. Acho que com isso a gente pode finalizar. Muito obrigado a todos e a todas pela participação. Divulguem, né? Compartilhem aí para os seus contatos, para se vocês acharem interessante a difusão desse conteúdo. Compartilhem aí nos seus círculos, nas suas redes sociais, indiquem e comentem, né? Tanto no YouTube quanto quem estiver ouvindo através das plataformas de podcast. Quem estiver ouvindo através do Spotify pode avaliar o conteúdo do canal, tem aí pode dar estrelinha e comentar, diz o que achou, gostou, o que não gostou, se concorda, se discorda. O espaço está aí para isso, tanto nas nossas redes sociais quanto nos próprios veículos de divulgação. Aí pedimos desculpa para a nossa audiência do Spotify, das plataformas. A gente teve dificuldade logística de atualizar, mas a gente está fazendo isso e a gente vai retomar aí a divulgação, a publicação do nosso conteúdo nas plataformas de áudio. Desculpa novamente pela falha, pela dificuldade nossa, mas a gente vai regularizar isso a partir de agora, compromisso não. Tá bem, camaradas? Muito obrigado a todos e a todas pela presença, pela participação e até a próxima.